que dizer, é algo que sai fora de mim. É algo que sai fora de mim. Não tem assim uma explicação, não tem, o sentimento de mãe é isso, não, porque transborda, foge. Você não, é algo sem limite, é algo infinito. Ser mãe, pra mim, é um privilégio assim, que Deus colocou na minha vida. Porque eu acho que o ser mãe é algo muito divino, né? Vem de Deus mesmo. E eu até acredito que Deus, quando criou a mulher, criou com um propósito assim, muito grande, muito infinito. Só o fato de gerar, né, uma vida, eu acho que as mães já são muito abençoadas. Então eu acredito que o fato de ser mãe é maravilhoso, não tem explicação. Mãe pra mim é insubstituível, sabe? É uma palavra assim que mãe não tem nem como você descrever mãe. Não tem como descrever mãe, né? Mãe é ser que não tem outro para você colocar no lugar. Mãe é incrível, mãe é aquilo, mãe dá a vida mesmo pelo filho, mãe faz coisas assim que mãe entrega a filho, né? É o amor inexplicável, que a gente realmente só sabe depois que é mãe. Que ser mãe é muito importante, que a gente só para pensar depois que a gente é mãe, assim, no significado, né? Porque a gente deixa de fazer o que a gente precisa, às vezes, ali no dia a dia, para fazer o que eles precisam. Então, assim, da nossa maneira, a gente tenta ser a melhor mãe possível e eu acredito que os filhos da gente, com certeza, acham que a gente é a melhor mãe do mundo, independente de você fazer o que você pode ou o que você consegue naquele momento, para eles é o melhor que tem, né? A sensação para mim de ser mãe é uma sensação única, uma sensação maravilhosa. Tinha um sonho muito grande de ser mãe. E assim, acho que o dia que eu fui mais feliz na minha vida foi o dia que eu fui mãe pela primeira vez e depois fui mãe pela segunda, né? Tem a Priscila Fernanda, uma benção, e o Fernando César, que é uma benção e meia, né? É isso, é uma mulher que ela encara tudo. Mesmo na maior dificuldade dela, ela sempre vai lutar, nunca vai desistir. É uma sensação única que só quem já viveu sabe, e quem ainda não viveu, ainda um dia vai viver, vai saber o que eu estou falando. É muito maravilhoso estar à espera de um ser que você ainda não conhece, mas a ansiedade a cada dia que passa fica a mil para você conhecer. A palavra mãe, que é uma palavra tão curtinha, mas ela tem um significado imenso, né? Mãe para mim significa amor, significa doação. Mãe significa coração, entendimento. Mãe significa amor. Que nenhum amor é igual, nem do marido, nem de irmão, é totalmente diferente. Você tá cansada do dia, mas chega em casa, dá ânimo pra cuidar, pra fazer o que tem que fazer. Eu que já tenho um coração mole, né? Sou aquela mãe coruja, né? Sou uma mãe bem coruja, né? Eu criei os dois sozinha, então eu fiz o papel de pai, o papel de mãe ao mesmo tempo, né? Eduquei os dois da maneira que eu achava que era o certo e fiz aí, né? Uma mulher e um homem aí que tem a família deles, né? Cada um tem suas famílias. Sinto orgulho de ter sido mãe e ser pai ao mesmo tempo. 4 meninas. Uma já tem 21 anos, já está na faculdade, uma de 12, uma de 7 e uma de 4. Se pudesse, teria mais. Nasci para ser mãe, isso mesmo. Abandonei a minha vida, para falar a verdade, para ser mãe. Eu amo ser mãe. Eu acho que eu nasci mesmo para ser mãe. E ainda acredito, mesmo com a idade já com 48 anos, eu acredito ainda que eu ainda vou ser mãe de mais filhos, porque eu pretendo adotar. Se eu puder, eu ainda pretendo ter mais filhos. Né, sentindo o chutinho, a criança mexer, teve parto normal, teve cesárea. A única coisa que o Papai do Céu não permitiu que eu criasse, né? Que eu visse crescer ali. Mas todo aquele momento, né, de gestação, que a mãe quer sentir, eu senti. E eu sou muito grata. E a única coisa que eu tirei disso é que cada vez mais eu queria ter um filho comigo, não importava. Não importava o que a gente passava. Inclusive agora, do último filho, o Samuel,
foi mais incentivo meu, assim. O pai, né, que é o José, ele tinha muito medo. E eu falava, não, eu nasci para ser mãe e se eu posso gerar, eu vou gerar. Se Deus vê que não é para mim, ele recolhe, mas eu vou gerar. E nessa questão de gerar, você é mãe, né? Então, é independente. Então, a cada dia, mesmo com os acontecimentos, parece que a vontade e o amor de ser mãe era maior. Eu nunca pensei em desistir. Eu acho que é assim, né? Uma das coisas que a gente hoje mais a gente se culpa é a ausência que hoje a gente não tem tanto como as mães da gente tinha para nós, né? Mas eu sei também que eu sou exemplo para elas. Então, assim, se eu quero ver elas fortes, empreendendo, sendo mulheres diferenciadas, liberais, ela tem que ter um exemplo, né? E como a minha mãe, ela foi um exemplo para mim, então eu sempre me espelho nisso, entendeu? Que um dia lá na frente, quando eu tiver velhinha, elas vão falar, poxa, mas a minha mãe, ela foi uma baita de uma guerreira. Então eu acho que é isso, entendeu? Como a minha mãe é para mim. Eu quero que as minhas filhas tenham o mesmo exemplo que eu tive, entendeu? É isso. Pra mim, assim, eu fazia tudo muito sozinha. E com duas eu não consigo sair sozinha. Então, pra mim, o mais desafiador foi aprender, assim, a sempre ter a ajuda de alguém pra fazer as coisas. Acho que a palavra mãe, ela tem esse significado, né? Proteção, cuidado, abrigo, morada. Pode passar o tempo que for, a gente pode ter a idade que tiver, quando a gente precisa de um socorro, a gente corre para quem? Para as nossas mães, né? Então, assim, é essa sensação que eu tenho, antes mesmo de conhecer meu filho, saber que eu vou ser essa proteção, esse cuidado, esse abrigo para ele. É isso que eu quero passar para ele quando ele nascer. O maior desafio de ser mãe para mim é a educação. O amor, a gente faz o possível para manter com os nossos filhos, mas os filhos crescem e o mundo hoje em dia ele é preocupante, né? A gente se depara com famílias, culturas e pessoas de todos os tipos. E eu escutei uma frase uma vez assim que fala que os filhos às vezes não tá com os ouvidos abertos para um conselho, mas sempre vai estar com os olhos abertos para ver o exemplo. Então eu acho assim que tudo que a gente puder fazer de bom para eles, ver a gente fazendo, fazer para eles, com certeza eles vão levar para a vida toda deles. Gosto de ser mãe. Gosto de ser mãe. Porque ser mãe não é só você criar o filho ou gerar um filho na sua barriga, não é isso. Você ser mãe é você educar aquele filho, preparar o filho para o mundo, né? E ensinar, eu como tenho 4 filhas, eu ensino as minhas filhas a serem mães também. E não é só mãe dos filhos delas, mas a gente que é mãe, a gente é mãe do mundo, né? A gente se dedica a outras pessoas também, porque a gente trata bem os filhos da gente, para os filhos da gente tratar os outros bem e assim ser sucessivo, né? Mas foi um desafio muito grande, mas consegui superar, graças a Deus. Porque hoje, para educar filhos, pai e mãe, casal, já é difícil, né? Para educar. Imagina sozinha, né? Ter que trabalhar fora, ter que educar, correr atrás de filho na escola, né? Então foi muito difícil mesmo. Mas assim, eu sempre coloquei Deus em primeiro lugar, né? Se ele já tinha dado o dom para mim de ser mãe, ele ia ajudar eu ir até o fim, né? E graças a Deus, né? Consegui. Eles formaram a família deles, né? Cada um deles tem aí a sua família. E a gente segue a nossa caminhada, sendo mãe, né? Cuidando de longe, né? Cuidando de longe, mas a gente continua, porque fica as raízes, né? Só vai os galhos, né? Agora são os galhos. E a gente é a raiz, né? Mas assim, ser mãe pra mim é maravilhoso. Eu acho que assim, o maior desafio, né, que a gente, mãe, encontra a partir do momento que a gente recebe a notícia que está grávida será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir preencher, né, esse espaço mãe? Será que eu vou conseguir preencher todas as expectativas deles, né? É uma responsabilidade muito grande.
Eu acho que desde o início, né, tipo, não é fácil. Foi ter conseguido engravidar da Amanda, já foi foi bem difícil, a gente conseguiu tudo certo. Depois a Amanda nasceu, veio a dificuldade que a amamentação, né, que às vezes todo mundo fala só o lindo, né, o perfeito que é a maternidade, né? Só que para cada mãe é de um jeito, né? Tem mãe que dá tudo certo, como são dita, mas para algumas não. E para mim um desafio grande foi a amamentação, né? Foi bem difícil, mas depois deu tudo certo. E do Heitor, depois que na segunda, você já está mais preparado, na verdade, né? Você já sabe, você já encara de um outro jeito, né? O meu maior desafio agora, né, com os 3, se eu for definir uma entre as 3, está sendo agora. Porque ser mãe aos 40 anos, para mim, está sendo bem diferente. É um desafio, assim, totalmente diferente. Porque quando eu tive os meninos, né, que o Pedro agora tem 22, o Carlos tem 20 e a Clarinha tem 1. Então, assim, é uma diferença muito longa, né? Então, tem muita coisa que parece que eu nem vivi, né? Então, está sendo bem diferente. A gravidez da Tayla para mim foi algo muito importante de ser vivido. Os 9 meses que eu carreguei minha filha na barriga, eu procurei seguir as orientações médicas, os costumes da minha avó e da minha mãe, né? As tradições que elas tinham, que traziam do sítio, o que uma grávida pode ou não fazer. Eu curti cada momento. Eu fui mãe muito jovem, mas eu faria tudo de novo. Nunca me arrependi de ter sido mãe jovem e eu ganhei com isso experiência de vida. Eu amadureci muito jovem, né? Porque eu carregava dentro de mim o maior amor que eu poderia ter e é até hoje. Eu levei quase 10 anos para ficar grávida da Heloísa, que é a minha primeira filha, e aí veio ela, né? Então ela foi um presente assim enviado de Deus, maravilhoso, que todo mundo esperava muito. E a Helena, a minha segunda filha, ela vem para reforçar realmente, né, aquele empoderamento, que eu tinha uma outra pequena e veio ela. Então assim, que eu era capaz, sim, com todas as dificuldades que as mulheres têm de trabalhar fora, tal, mas que você consegue e é capaz de criar elas. Então é isso. Para mim a experiência foi maravilhosa de ser mãe. Oi. Daqui a pouco. Foi a melhor experiência da vida, né? Eu falo assim que poder gestar para mim foi maravilhosamente bem, porque eu não passei mal, eu não tive nada assim, graças a Deus não tive mal. Então a melhor sensação é você poder gestar, você poder carregar, você sentir, né, as primeiras mexidas ali. É maravilhoso, nossa, não tem explicação. Mas assim, o que eu trago da minha mãe lá do passado é a educação. Porque a educação vem de berço, né? Nós temos que entender que a educação vem de berço. E foi o que eu trouxe da minha mãe, né? Lá de trás, das heranças lá do passado. E tô tentando levar, né? Para os mais novos agora, que a educação vem lá de berço. Isso aí ninguém rouba, né? Daí a gente tem que levar para sempre. E o exemplo assim que a gente tem de quando elas eram mais novas, que sempre estava ali com a gente, presente, que a presença é o que mais importa, né? Todos os meus sonhos, os projetos que eu queria sempre desenvolver na minha vida, na minha área artística, a minha mãe, minha avó sempre me abraçou, sempre me incentivou. Mãe é aquela que incentiva o sonho da gente. Eu acho assim que a base familiar é tudo, né? Hoje, se você não tem uma base familiar, talvez você vai sofrer um pouco mais. Então, assim, mas desde que você ande corretamente, fazendo tudo mais correto possível, não tem como dar errado, entendeu? Até porque, na verdade, o meu maior desejo é que elas sejam felizes. Então, para mim estar bem é ver a felicidade das minhas filhas. Então eu acho que esse é a grande motivação que você tem que ter. Porque eu acredito muito que
uma família, se não tiver amor, carinho e dedicação, amor, carinho e dedicação na realidade é a base de tudo, né? Então esses são os 3 pilares que eu carrego desde a minha avó, a minha mãe. Então o que elas passaram para mim é o que eu pretendo passar para os meus filhos e o que eu estou passando para eles. Eu venho de uma família muito simples, uma família de roça, mas de mulheres fortes, guerreiras e fantásticas. A minha avó, a minha falecida avó, ela é um exemplo para mim de força, de coragem, de determinação, de educação, de respeito. E a minha mãe não foi diferente. Então eu procuro passar para minha filha tudo isso. A gente pode ser de uma família simples, mas não fugir das raízes, ter caráter, ter respeito, comprometimento. E eu sou muito feliz de ter vindo da família de mulheres que eu vim. A Bíblia é clara quando diz que, quando compara o amor de mãe com o amor de Deus, né? Então, assim, é único. Eu sempre vejo, assim, o cuidado e amor da minha mãe, da minha avó. Eu sempre tive medo de ser mãe. Eu sou essa pessoa. Fui, né, essa pessoa. É uma responsabilidade muito grande, né? Uma responsabilidade muito grande e eu sempre fui essa pessoa medrosa, né? Até eu descobrir que eu estava grávida. E você só sabe o que é o amor depois que você tem um filho. Muda tudo. Muda tudo, só que muda para melhor. A rotina? A rotina muda, tudo muda, a gente não tem mais tempo pra gente. Tudo se torna em função da criança, do bebê. E a gente cria eles, todo mundo fala, não tô nessa fase ainda, né? Mas que a gente cria o filho pro mundo. E é tão difícil ouvir isso, né? E realmente é, né? Eu sempre falo aqui em casa, enquanto a gente respira, a gente tem que persistir. Porque eu falo assim, eu vou até colocar Jesus no meio disso, porque ele lá, escorrendo sangue com aquela coroa de espinho, pois ele não desistiu. E tem dor maior do que aquela? Não tem. Então, para as mamães, para os casais, né, que querem ter os seus filhos, não importa a barreira, não importa se é filho biológico ou seja do coração. Porque agora, relembrando, acho que todo mundo sabe, a gente tá com uma pequena do coração, e o amor eu vou falar que triplica, porque a gente, quando é filho biológico, você já sabe ali, né, o que né, tá ali mexendo em você, você fala, não, já vai nascer saudável e tal. E uma criança adotiva do coração, você conhece a história dela. E aquilo você vai ficando mais apaixonada ainda, né? Quem hoje planeja ser mãe, eu desejo que sejam abençoadas por Deus, que se dediquem, que vivam esse momento, que festejem, que comemorem, porque filho é um presente de Deus. É o maior presente que uma mulher pode ter, é gerar um filho e cuidar dele. Eu desejo um feliz e abençoado domingo do Dia das Mães, embora a gente sabe que o Dia das Mães é todos os dias, mas que seja um domingo, não importa de qual forma, se simples ou glamuroso, mas que a gente esteja na presença dos filhos, das mães, e que a gente seja feliz e possa dar e receber muito amor. Nossa, é algo emocionante mesmo, até fico emocionada já, porque foi tanta luta, né? Primeiramente, sou grata pelos meus 4 filhos, que são anjos, mas a Maria Vitória é uma grande vitória mesmo para nós. E a cada dia que passa, a cada sorriso dela é algo transformador, assim. E não importa as dificuldades que a gente está passando, porque sabe que um processo de adoção é muito complicado, né? E a mensagem que eu deixo para ela aqui, que um dia ela vai ver, é que a mamãe e o papai amam muito. E se a gente puder dar o nosso coração para ela, vai ser dado. Ela foi muito esperada, muito amada, e que ela nunca esqueça disso. Que riqueza a mamãe e o papai não têm, mas eu acredito que o amor e carinho aqui não faltam. Um feliz Dia das Mães para todas as mamães, que elas sejam acolhidas nesses dias, para aquelas que têm os filhos próximos,
para aquelas que perderam o filho, que elas sintam-se abraçadas. E para aquelas mamães que sentem vontade, que tem tanta gente, tem tanta tentante, tantas mamães querendo ser mamães, para que Deus abençoe, que tudo ocorra bem, que tudo dê certo, que tudo aconteça do jeito que tem que ser, no tempo dele. Eu como mãe e como filha, que eu diria hoje para as mães, é para a gente se dedicar mais aos nossos filhos, parar mais com tanta correria que a gente tem do dia a dia e olhar mais para os filhos. Eu acho assim que todas as mães, né, que se sintam assim abraçadas, acariciadas, com carinho, com muito amor, que seus filhos reconheçam, né, o que você sempre tenta fazer ou se dedicar para ele, né? Como a gente diz, mãe é única, não tem outra, né? E é um amor único e infinito, e é o verdadeiro. Então, assim, participe, fique mais, junte mais, dê mais amor, seja mais feliz ao lado da sua mãe e da sua família, é isso, né? Primeiramente, eu quero dedicar para minha mãe, que eu amo muito, muito, muito. Dedicar ela à minha sogra, que hoje ela, infelizmente, ela não está aqui mais com a gente, está morando lá no céu. E para todas as mamães do nosso Brasil, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um. Mãe, ela é o amor de Deus deixado na terra para nós. Porque muitas das vezes a gente só, como filha, a gente sabe pedir, né? A gente só quer pedir, mãe, me dá isso, mãe, me ajuda com isso, mãe, tô precisando daquilo. Mas a mensagem que eu quero deixar aqui é de agradecimento a você, mãe, que está assistindo esse vídeo. Que Deus venha abençoar todas vocês. Vocês são joia rara, preciosa nas nossas vidas. Feliz Dia das Mães.